Olá você, eu percebo já há algum tempo uma certa distração por parte das pessoas com relação a coisas que, na minha concepção, são primordiais e essenciais para que nós possamos voltar a ter, no mínimo, uma normalidade. Mas, infelizmente, a tal distração, exatamente, a tal falta de foco ou desvio do foco é provavelmente a principal causa para que não haja uma força motriz capaz de implementar esta ação que possa resgatar a tal normalidade que eu acabei de iniciar o assunto a falar sobre ela, né? Normalidade, porque nós buscamos no mínimo normalidade. Para você que está chegando agora no canal, permita-me apresentar. Eu sou o Lael Santos e abordo sempre aqui assuntos pertinentes à questão sociopolítica de Portugal e outras questões também, mas neste momento, nomeadamente, assuntos que dizem respeito ao resgate dessa nação, que sem meias palavras está a afundar-se, está a mergulhar num caos profundo. E para início de assunto, hoje eu quero trazer aqui um vídeo do deputado André Ventura, um vídeo curtinho em que ele faz uma síntese de um problema gravíssimo que persiste. E eu disse, está tudo no contexto da distração e da falta de foco. Vamos assistir o doutor André Ventura em mais um pronunciamento, né? Estão a ver este símbolo? Isto é o que está hoje na fronteira portuguesa. Toda a gente entra, ninguém presta contas a ninguém, fazem o que querem. Ainda hoje vimos notícias de que até no resto da Europa, como nos Países Baixos, estão a criticar Portugal por servir de porta de entrada, de fachada, a milhares de empregos falsos que geram legalizações nos outros países. Ou seja, nós não só estamos a ser maus para nós, como estamos a pôr em risco a segurança da Europa toda. Porquê? Porque estamos a levar a bandalheira que sempre foi este país à bandalheira das nossas fronteiras e à falta de controle. Esta entrada livre em Portugal, de qualquer maneira e sem qualquer controle, connosco vai acabar. Vai ser mesmo assim. Entrada livre vai ser para destruir, para pôr no lixo. Quem quiser vir para este país tem que entrar com regras e com controle. Sempre na mosca, sempre no alvo. Na verdade, esse tem sido um tema constante do Partido Chega, tem sido um assunto abordado com frequência pelo deputado André Ventura e tem sido também abordado com frequência aqui neste canal. Por quê? Porque eu compreendo que nós temos que cortar o mal pela raiz. Não adianta tratar das folhas. Se nós não cortarmos o mal pela raiz, o mal persiste. E nós bem sabemos que muita coisa que hoje acontece em Portugal está diretamente ligada a essa questão da imigração descontrolada, do ingresso no país de pessoas sem critérios, sem filtros, etc. e tal, né? E ele deixa muito bem claro que hoje é praticamente como se houvesse realmente lá nos departamentos de imigração algo como o que ele colocou no início do vídeo. Entrada livre, entrada franca. Ou seja, hoje as pessoas vêm de todo lado e entram facilmente. E detalhe, isso gera uma série de outras coisas no entorno. Porque, afinal de contas, se as pessoas conseguem ingressar com facilidade num país, tenha certeza que automaticamente as outras coisas vêm em cadeia. Uma delas é uma notícia recente. Olha só, empregos falsos criados em Portugal legalizam imigrantes nos Países Baixos. Empregos falsos criados em Portugal. Cara, se você vê que o negócio é tão grave que, para além das pessoas entrarem facilmente em Portugal, terem um ingresso muito fácil ao país, né? Porque afinal de contas, desde que acabaram com o CEF e que trouxeram essa tal AIMA para controlar essa situação, para controlar ou para não controlar, né? Afinal de contas, né? Tem facilitado em muita coisa, né? Eu vou ler a matéria, até vou ler aqui de um outro canal que eu considerei um pouco mais explicativa. Contabilista acusada de criar falsos empregos em Portugal em esquema para legalizar imigrantes nos Países Baixos. Portugal hoje tem sido trampolim para uma série de outras ilegalidades na Europa. Afinal de contas, hoje Portugal é uma referência em toda a Europa como um país que propicia não apenas a entrada ilegal no continente, como documentação também ilegal. Isso prejudica não apenas
o próprio país, não apenas Portugal, como causa danos a outros países também. Nomeadamente, nesse caso, os Países Baixos, que dizem já terem identificado pessoas, né, que lá estão, que conseguiram documentos em Portugal sem nunca sequer ter colocado os pés em Portugal. E quem é que faz uma coisa dessa? Nesse caso aqui, ó, uma contabilista de 58 anos, identificada como Maria O., enfrenta acusações de dezenas de crimes relacionados com o esquema de imigração ilegal que terá permitido a entrada de imigrantes no espaço Schengen, através de contratos de trabalhos fictícios. Segundo o Ministério Público de Albufeira, a suspeita celebrava contratos falsos e prestava declarações fraudulentas para legalizar estrangeiros, muitos dos quais nunca viveram ou trabalharam em Portugal, mas usavam a autorização de residência obtida para se estabelecer em outros países europeus, especialmente Países Baixos. Então, quer dizer que hoje, então, Portugal faz mal não apenas para si, como para outros países da comunidade europeia. E essa fama já está a correr. Segundo o Jornal de Notícias, e de acordo com a investigação que decorreu entre 2016 e julho de 2023, Maria O. terá lucrado pelo menos 16.180 euros com este esquema. A contabilista simulava contratar imigrantes para funções como vendedores, empregados de limpeza ou comissionistas, oferecendo salários que variavam entre 530 e 600 euros. No entanto, estes empregos nunca existiram e os trabalhadores fictícios não desempenhavam qualquer tarefa. Além de receber 1.000 euros por cada contrato de trabalho falso, Maria O. cobrava ainda entre 200 e 250 euros mensais aos imigrantes, era um aluguel, né? Para assegurar o pagamento das contribuições à Segurança Social, garantindo assim a aparência de regularidade contratual. O MP explica que os imigrantes não tinham intenção de viver ou trabalhar em Portugal, mas sim de obter autorização de residência que lhes permitissem circular e trabalhar noutros países da União Europeia. O papel de Maria incluía não só a elaboração dos contratos, mas também a produção de declarações de moradas falsas e o auxílio no cumprimento de formalidades junto das autoridades portuguesas, como o extinto CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Segurança Social. A investigação conduzida pelo CEF no Algarve conseguiu reunir provas de que o esquema foi utilizado pelo menos 38 vezes. Entre os beneficiários estavam maioritariamente cidadãos brasileiros, com exceção de um cabo-verdiano e 2 ucranianos. Muitos destes estrangeiros, no entanto, não foram localizados apesar disso. 6 imigrantes foram formalmente acusados de falsificação de documentos. Além de Maria, 2 cúmplices foram implicados no esquema. Um deles, que servia como testemunha para obter falsas declarações de residência, foi acusado de 24 crimes de falsas declarações. O outro, que cedia a sua conta bancária para receber os pagamentos dos imigrantes, enfrenta uma acusação de branqueamento de capitais. Já Maria foi formalmente acusada de 38 crimes de auxílio à imigração ilegal, 38 de falsificação de documentos, 38 de falsidade informática e 24 de falsas declarações. Olha, pessoal, isso é de uma gravidade descomunal, né? Afinal de contas, são pessoas que estão a colaborar para que a coisa fique pior do que está em Portugal. Como se não bastasse as facilidades encontradas por quem na Europa chegam através de Portugal, no ingresso ao continente, no ingresso ao país, ainda encontra gente dessa estirpe. Pessoas dessa estirpe, né? Para promover e para piorar ainda bem mais a situação. Eu falo nomeadamente sobre a questão dos escândalos que têm surgido de casas localizadas, identificadas, vamos dizer assim, né? Claro, as duas coisas. Casas que, no papel, abrigam centenas ou até milhares de pessoas no mesmo endereço. Exatamente, pessoas que estão ali formalmente como se habitassem numa casa onde no máximo caberiam 4, 5 pessoas, estão lá centenas e até milhares de pessoas. Eu vou ler aqui algumas manchetes para você ver o quanto isso está a acontecer em Portugal e eu vou fazer uma pergunta no final. Esta rua de Lisboa tem 400 metros e 10 mil habitantes. Há redes a vender milhares de moradas falsas a imigrantes. Esquema
em Lisboa, há prédios de 3, 4 andares com 1.400 residentes atestados pelas juntas de Arroios, Penha de França e Santa Maria Maior. Mas nem um décimo lá cabe e quase nenhum lá vive. Na época, né, o CEF identificou casos também no Porto, Setúbal e Braga. Outra manchete, só as manchetes. Há habitações que são moradas de fachada para permitir a legalização de imigrantes em território nacional. Afinal, quem são os donos desses prédios? Uma boa pergunta, né? Se a casa é identificada, se a morada é identificada, se o prédio é identificado, como é que não identificam o dono daquela morada, realmente, né? Ou o verdadeiro morador daquela casa? Por que é que não identificam essas pessoas? Aliás, estão identificadas, mas o governo nada faz. Continua. Nesta rua de Lisboa, há 3 casas onde vivem 4.000 pessoas. 3 casas. E há uma carrinha que as traz. O MP está a investigar. Esquemas para obter legalização multiplicam-se juntas de freguesia, culpam a legislação, o Ministério Público está a investigar. Mas essa investigação parece que nunca chega ao fim, né? E nem chega aos culpados. Imigração ilegal. Há prédios em Lisboa com 1.400 moradores. CEF investiga a rede criminosa que vende milhares de moradas falsas. CEF porque isso já vem a acontecer há algum tempo e agora está a intensificar. Só que essas tais investigações do Ministério Público não avançam. Eles têm nota de onde é que está a acontecer a situação, a coisa. Eles têm o endereço. Eles sabem exatamente onde é que fica essa tal morada, que num caso aqui, 1.400 moradores. 1.400 em apenas um prédio. Eu fico sem palavras às vezes, sabe? Fico sem palavras, né? Porque quem faz uma coisa dessa é criminoso da pior qualidade. Quem colabora para a destruição de Portugal é traidor da pátria, inicialmente. É traidor da pátria. A palavra para classificar de início é isso aí. Mas eu pergunto para você, o governo não tem participação nisso? Sim, claro que tem. Tem toda a participação nisso. Porque essas coisas não estão ocultas. Elas já vieram à tona. Já se sabe. Já há vários casos em que foram identificadas as tais moradas. Mas as tais investigações do Ministério Público nunca trazem nota de que houve o desfecho, de que houve lá a incriminação. Não. E por conta disso, continua. Continua, porque afinal de contas está tudo casado. As pessoas entram ilegalmente em Portugal. De sequência, pessoas fazem a legalização, entre aspas, né? Ou se lá se fazem, eu nem sei como é que fazem, enfim. Trabalham de maneira oculta, obscura, nas sombras, às escondidas, né? Ganham dinheiro para promover, para implementar a destruição de Portugal. Porque cada vez que você dá um contributo para um imigrante legal estar no país, você está a contribuir para a destruição desse país, né? Eu comecei com a situação aqui da contabilista, que faz documentos para pessoas que sequer nunca colocaram os pés em Portugal. Mas essa aqui já está a pagar. Essa foi identificada, foi apanhada, foi incriminada. Essa já está dentro dos parâmetros da justiça sendo aplicada sobre a atitude ilícita dela, né? Mas é um caso pequeno, em que houve aqui identificação de 38, mas como assim casas apanhadas com 1.400 moradores, né? E não são 38 nem 380, são milhares, né? E está tudo como está. Está tudo como está. Começa ali atrás, né? Na entrada livre, na entrada franca. Quando deveria haver um critério, um filtro, etc e tal, não há. E de sequência, ao perceber que não há punição, que fica por isso mesmo, que fica de graça, que fica na impunidade, outras pessoas compõem esse grande esquema que está a ser implementado em Portugal, que não para, eu sempre digo não para. É por isso que eu digo e repito, não há como ter como culpado principal o próprio governo, porque as pessoas se agem de maneira ilegal, se praticam o crime, por exemplo,
recentemente, a publicação daquele carro ali a passar com pessoas, a exibir aquelas coisas todas, né? Sim, a matrícula do carro estava totalmente visível. Entretanto, não sei se está a decorrer alguma investigação, ninguém tem notícia, mas não é tão fácil identificar ali a matrícula do carro e chegar ali aos senhores que estavam ali a exibir aqueles brinquedinhos. Não é tão fácil. Está tudo dentro do campo da impunidade, da facilidade para se praticar o ilícito. E se um governo propicia facilidade para a prática do ilícito, esse governo é o detentor da culpa. Sim, da culpa. Todos demais são culpados, mas o principal culpado é o governo. Então nós agora estamos famosos em toda a Europa por sermos, para além do país das portas escancaradas, também o país da facilitação para que pessoas que nunca cá colocaram os pés possam estar em outros lugares do continente europeu tranquilamente. Afinal de contas, os documentos vieram de Portugal. Em Portugal foram confeccionados documentos que deram a essas pessoas livre trânsito no espaço Schengen. Isso é um descalabro, é mais um absurdo que recai e cai na conta de Portugal e cai na conta do governo de Portugal. Então, minha gente, há que se parar para analisar que tem jeito de consertar as coisas, sim, tem jeito. Quando o governo não conserta, quando o governo vê e finge que não vê, ou se vê, inventa adjetivos para classificar isto, né? Principalmente como sensações e coisa e tal, e não percepção real, tem jeito sim, porque toda a responsabilidade recai sobre o governo. Quem gere um país, quem está no comando de um país, no alto comando de um país, quem tem a caneta na mão para assinar, para fazer acontecer, e não o faz, no mínimo, é omisso. Mas perante a lei, há outros adjetivos que classificam tal atitude. Então eu penso que nós não estamos longe de um bom desfecho. Deixe eles continuarem. Deixe eles continuarem, né? Que continuem. Eu tenho certeza que num dado momento essa casa vai cair. Eu não tenho a menor dúvida que essa casa vai cair. Eles apostam e continuam a apostar que vai ficar de graça, vai ficar por isso mesmo, que vai ficar na impunidade, mas eu penso que não. Eu penso que estão a acumular coisas sobre coisas, sobre coisas, sobre coisas. Se lá fora já cobram que Portugal hoje está a ajudar, está a promover imigração ilegal para o resto da Europa, então a coisa começou a ganhar. Se já incomoda os portugueses, dentro de Portugal e passa agora a incomodar outros países que se sentem lesados, bom, o detalhe é o seguinte: depende de cada um de nós. Se nós convivemos com décadas de desmando e de patifarias, nós estamos muito próximos de um final feliz. Estamos muito próximos. Não fique triste. Não fique chateado. Não fique não. Nós estamos a nossa vitória está muito próxima. É uma questão de pouco tempo. Guarda, é uma questão de pouco tempo. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo se achou o assunto interessante, se gostou, né? Que compartilhe com os amigos, por gentileza. E se considerar, se ainda não for subscrito no canal, subscreva-se. É o mínimo que você pode fazer para dar um contributo, porque nós procuramos sempre levar uma mensagem de melhoria para esse país, de resgate dessa nação, para que nós retornemos ao tão bom Portugal de sempre. Eu sou o Lael Santos e espero vê-lo num próximo vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.